Durante muito tempo na literatura brasileira, o negro foi silenciado, visto com invisibilidade e representações distorcidas. Hoje, no nosso vídeo, temos o objetivo de representar a verdadeira posição do negro na literatura brasileira, mostrando que o personagem principal, na verdade, era fundo de cena. O racismo no Brasil, ele não acabou somente com a abolição. Foi completamente ao contrário. Foi criado um sistema invisível que a gente chama de racismo estrutural e que ele está na saúde, ele está na moradia e ele está na arte e também na literatura. Professor, como o racismo estrutural pode ter influenciado a construção do cânone literário e artístico no Brasil? Bom, o racismo estrutural, primeiro, ele é estrutural porque ele está presente em todas as esferas de relações sociais. Então, o racismo estrutural, ele vai estruturar, ele vai dar forma a todas as relações presentes na sociedade. Dessa forma, ele vai promover, vai valorizar a visão de mundo de uma cultura branca, levando à reprodução dessa cultura e ao apagamento de personagens e da cultura negra. Os negros foram amplamente excluídos da construção da identidade nacional. No entanto, resistiram bravamente através da oralidade, da religião, da escrita e da música. Durante o modernismo, os artistas buscavam representar a identidade brasileira. Mas havia um problema. Quem narrava história ainda era o branco. Como a literatura tratou historicamente a figura do negro, e aonde o negro era o personagem principal, porém as histórias eram contadas por um ponto de vista negro. Então, a gente tem, né, na história da nossa literatura brasileira, um histórico de autores que retrataram o negro como um protagonista, sempre como uma figura inferiorizada, né? Exemplos disso, Mulato, de Aloysio Azevedo, Macunaíma, de Mário de Andrade, enfim, obras em que a figura do negro, o próprio Monteiro Lobato, né, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, tão instrutivo, né, entre aspas, né, para as crianças, tinha lá a figura, né, empregada, subalternizada, inferiorizada, né? E aí, dessa forma, o negro aparece na literatura durante ao longo de muitos anos, né? Que difere dos dias de hoje, né? Hoje, nós temos um movimento muito forte, graças a Deus, né? Um movimento de escritores negros e escritoras negras que estão assumindo, né, a voz, o colonizado agora falando de si mesmo na literatura. Um grande exemplo disso é a obra da Ana Maria Gonçalves, né, Um Defeito de Cor, em que a personagem central, Quendê, né, é a grande protagonista, a grande mulher que vai relatar a história da escravização pelo olhar do escravizado e não do colonizador. Obra essa que deu a Ana Maria Gonçalves, né, o lugar de primeira mulher negra na Academia Brasileira de Letras, né, recentemente. Então, assim, a gente percebe uma mudança muito significativa nesse cenário, né? Hoje são protagonistas negros que vão narrar a sua própria versão da história, da sua própria história, né? É um movimento que tem crescido, né? A gente tem inúmeros autores, Ana Maria Gonçalves, Conceição Evaristo, Eliane Alves Cruz, Eliane Marques, uma lista, Itamar Vieira Júnior, Jefferson Tenório, uma lista infindável de autores negros que estão agora ocupando um lugar de destaque na literatura nacional. Isso é um avanço enorme. É isso. Em Macunaíma, de Mário de Andrade, o personagem mistura traços indígenas, negros e brancos. Apesar de inovador, o herói é tratado de forma caricata. A representação negra ainda era indireta, filtrada pelo olhar do outro. Diferente da história do negro contada sobre um ponto de vista branco, a escrita de Carolina Maria de Jesus apresenta seu cotidiano, onde ela retrata a fome, a miséria e a exclusão social. Pela primeira vez, uma mulher negra e periférica denunciava com sua própria voz o Brasil desigual. Carolina não foi personagem, ela foi autora, com palavras simples, mas poderosas, rompeu o silêncio imposto à população negra. Citando em um livro, há frases que fortalecem a ideia de que a literatura falava daqueles que sofriam, porém era escrita por aqueles que nunca sentiram o verdadeiro sofrer. Frases como: o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. O que o senhor acha da situação dos negros na literatura modernista?
Se você acha que eles tiveram destaque, e se sim, poderia citar alguns autores que trouxeram essa representatividade? Na literatura, no modernismo em si, no início do modernismo, você não tem uma representatividade, né, dessa negritude na literatura, da presença desse negro na literatura. A gente tem personagens folclóricos, né? A gente tem autores que retratam a raça negra, né? Mas você não tem autores em si apresentando. Isso vem aparecer bem depois, né? No finalzinho mesmo dessa arte moderna. E a gente vai ter Carolina Maria de Jesus, a gente vai ter Conceição Evaristo, a gente tem Emicida, Lázaro Ramos hoje, que apresentam, né, agora a literatura de origem negra falada pelas pessoas negras, né? O que não tinha antes, né? Principalmente na primeira, segunda fase do modernismo. Tá? Os artistas negros são protagonistas de suas próprias histórias. Eles denunciam injustiça, propõem mudanças e falam diretamente. A literatura contemporânea está repleta de vozes negras potentes. Temos também artistas em destaque, como Conceição Evaristo com sua escrevência e a escrita que nasce da experiência, Emicida, que mistura rap com crítica social e ancestralidade, J. Mambassa, artista não binário que aborda o corpo negro e os atravessamentos do racismo e da colonialidade. Artistas lutaram e lutam para que a arte do negro seja devidamente valorizada, mostrando que as vozes não pedem espaço, elas ocupam espaço. A história da literatura brasileira também é marcada por exclusão, mas hoje o que antes era silenciado é escrito com força e representatividade. A questão racial saiu do rodapé da história para o centro do debate, e é papel de todos nós como leitores, estudantes e cidadãos escutar essas vozes e aprender com elas. Uma palavra escrita não pode nunca ser apagada. Por mais que o desenho tenha sido feito a lápis e que seja de boa qualidade a borracha, o papel vai sempre guardar o relevo das letras escritas. Não, senhor. Ninguém vai apagar as palavras que eu escrevi. Só passei 2 anos dentro de uma escola. Isso foi lá em Minas, onde nasci. Foi pouco tempo, mas o suficiente para descobrir que as palavras, se não conseguem mudar o mundo, servem pelo menos para contá-lo ou até inventar um mundo novo. A gente sempre corre da miséria e corri de uma cidade para outra até chegar a São Paulo. Houve um tempo em que o lugar de negro era na senzala. Hoje trancam a gente na favela. Alimentei, eduquei e amei meus 3 filhos. Catei papel, revirei lixo. Nem todo papel eu vendia. Guardava um tanto para ter onde escrever. Foram neles que nasceu o quarto de despejo. Foi assim que uma favelada como eu se tornou uma escritora brasileira traduzida em 13 línguas. Assim como as palavras, as pessoas que as escrevem não podem ser apagadas. Sou Carolina Maria de Jesus. Sou uma cidadã negra brasileira.